santa e a palavra de Deus, comprometido em levar crianças para Jesus. Mais uma vez, comprometido com a obra santa e a palavra de Deus, comprometido em levar crianças para Jesus. Meu desejo é estar comprometido com toda a vontade de Deus Pai soberano, que não quer criança presa no engano, que não quer o cordeirinho ver perdido, que não quer que sofra um pequenino eterno dano. Comprometido com a obra santa e a palavra de Deus, comprometido em levar crianças para Jesus. O projeto que Deus tem é muito claro. Para criança é necessário ter um pastor que a busque com urgência e com amor, que lhe dê um alimento e amparo, defendendo sempre do inimigo predador. Comprometido com a obra santa e a palavra de Deus, comprometido em levar crianças para Jesus. Vou pregar o evangelho verdadeiro, ensinar para a criança a sã doutrina, integrá-la em uma igreja genuína. Este é meu compromisso por inteiro, servirei a Deus com toda a garra e disciplina. Comprometido com a obra santa e a palavra de Deus, comprometido em levar crianças para Jesus. Ó, este é meu compromisso este é meu compromisso por inteiro, tá? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Agora vamos ficar em pé e vamos cantar de novo. Agora é a vez a valendo, tá bom? Vamos lá? Comprometido com a obra santa e a palavra de Deus, comprometido em levar crianças para Jesus. Comprometidos, comprometido com a obra santa e a palavra de Deus, comprometido em levar crianças para Jesus. Meu desejo é estar comprometido com toda a vontade de Deus Pai soberano, que não quer criança presa no engano, que não quer o cordeirinho ver perdido, que não quer que sofra um pequenino eterno dano. Comprometido com a obra santa e a palavra de Deus, comprometido
essa doutrina, integrá-la em uma igreja genuína. Este é meu compromisso por inteiro. Servirei a Deus com toda a garra e disciplina. Comprometido com a obra santa e a palavra de Deus. Comprometido em levar crianças para Jesus. Comprometido com a obra santa e a palavra de Deus. Comprometido em levar crianças para Jesus. Em levar crianças para Jesus. Em levar crianças para Jesus. Amém. Alô? Eu quero só relembrar que após o almoço, o período da tarde, as mesmas oficinas ontem continuam hoje nos mesmos lugares, descendo aqui, salas 7 e 8, a capelania hospitalar com a irmã Eleni, e também sobre formação de turmas da Bíblia com a irmã Marília. Aí desce mais um lance, você tem o salão Esmeralda, Safira e Rubi, você tem ali então a Sati sobre a lição bíblica, a Shirley falando sobre como fazer devocionais com os nossos filhos, com as nossas crianças, e a Maria Elizabeth transformando essa nova geração em missionários, né? Como fazer, levar as nossas crianças a se dedicarem à obra missionária. E mais um lance ainda no Salão Topázio, você tem ali o pastor Joelson falando sobre a criança pode apreciar doutrinas bíblicas. Então, você ainda pode escolher 2 assuntos hoje à tarde e se dirigir então para essas reuniões. Uma informação que eu preciso passar para os irmãos é que ontem a oferta que nós levantamos atingiu o total de R$ 6.693,80. Graças a Deus por essa oferta que Deus permitiu fosse levantada aqui. Sempre tem algum recadinho, né? Há um convite para que todo o povo de Santa Catarina, toda a turma de Santa... O pessoal de Santa Catarina está achando que é a maior turma, mas eu ainda vou dar a estatística hoje à noite, para saber quantos representantes temos de cada lugar. Por exemplo, quem é do Rio de Janeiro? Faz assim. Quem é de Santa Catarina? Esse grito mais forte, né? Quem é de São Paulo? Nossa, estamos aqui. Tá bom. Pernambuco, Bahia, Espírito Santo. Eu vou falar todos os estados aqui, o Brasil é grande, né? Quem é brasileiro? Tá bom. Cadê o Goiás? Goiás! Minas Gerais! Olha, Minas Gerais está muito bem representada aqui. Amazonas! Roraima! Já foi destacado aqui, tem uma equipe muito grande do Amapá. Amapá! Ali, ó. Tá bom? É uma alegria a gente poder apresentar, até pedir que o pastor Paulo Delage, por favor, pastor Paulo Alberto Delage, a sua esposa, a irmã Alice, ela não pôde estar conosco aqui, mas nós temos uma parceria, alguns livros que têm sido editados pela PEC, especialmente Salmos para Crianças, têm sido ilustrados pela irmã Alice, é uma excelente ilustradora, ela tem vários materiais que ela tem produzido, é a editora Favo de Mel, né? Mais doce que o mel, mais doce que o mel.
O pastor Paulo, durante 12 anos, ele foi meu pastor lá em Vila Mariana. E esse ano ele está em Juiz de Fora, tem um tempo sabático. Ele escreveu um livro sobre cosmovisão, muito bom, pena que está esgotado. Tem um outro livro que foi escrito sobre a história do evangelismo dos árabes em São Paulo, uma pesquisa, inclusive é uma igreja evangélica árabe ali mesmo, na Vila Mariana, um livro extraordinariamente feito, mostrando a história dos árabes cristãos aqui em São Paulo. Tem um outro livro sobre maçonaria e a fé cristã, se são compatíveis, que estão esgotados. Há um livro que ele foi organizador, e vários autores, o livro Pastor, cuide da sua saúde. E fora da saúde espiritual, a saúde financeira, a saúde familiar, várias áreas assim da vida. Isso também está esgotado, né, pastor? Mas tem um livro que não está esgotado. E não tem muitos, mas os irmãos poderão depois procurar na livraria, conhecendo sobre o judaísmo, cristianismo e islamismo. Dentro do Instituto de Liderança da PEC, há uma abordagem que nós fazemos em relação à criança, de você anunciar o evangelho até de uma forma mais apologética. A gente às vezes fala muito das cores do livro Sem Palavras, sobre o céu, sobre o pecado, sobre o sangue de Cristo, a salvação, como se recebe a salvação, a vida cristã. E esses 5 princípios a gente faz com que os alunos pesquisem para saber como é que o catolicismo fala sobre o pecado, sobre a salvação, etc. Como é que o islamismo fala, o que se vê no espiritismo. E os nossos alunos têm usado isso como fonte de consulta muito preciosa, especialmente quando se trata de ver entre o judaísmo e o islamismo e a comparação com o cristianismo. Uma alegria, pastor, estar conosco aqui. Eu desejo que Deus o abençoe grandemente. Gostaria de convidar para estar aqui orando pelo pastor Paulo Delage, o nosso irmão lá de Itajaí, que pudesse estar aqui conosco. Ele é ex-aluno do curso de liderança. Neste ano, através dele, da equipe dele, irmão James, foram assim, que formaram um simpósio com o tema Brilhe entre as Crianças, e estamos orando, vamos conversar ainda hoje à tarde sobre isso, a possibilidade de abrir um campo, um polo da PEC em Itajaí. Um polo de Itajaí. O James poderá ser o nosso coordenador ali, ele tem sido realmente uma grande bênção. Eu queria que você, James, orasse pelo pastor Paulo Delage, para que Deus abençoasse. Ele e a equipe dele têm estado já quantos congressos aqui? Esse é o quarto congresso, sempre uma boa equipe que vem. Nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos. E lembre que nós estamos querendo ter vários polos. Se você ainda não passou lá no stand dos polos, passa lá, fala, deixa seu e-mail, para a gente depois entrar em contato com você. Vamos orar então, que Deus o abençoe, pastor Paulo, na exposição. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por mais um dia, mais um momento que temos diante da Tua presença. Oramos pela vida do pastor Paulo, para que o Teu Espírito Santo venha capacitá-lo nesse momento e que o Teu Espírito fale através da vida dele aos nossos corações. Que possamos sair deste lugar edificados, transformados, mais parecidos com o Senhor e mais comprometidos com a Tua palavra. Usa o Senhor como um instrumento Teu para nos edificar nessa manhã. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Não, esse aqui está. Bom dia, irmãos, graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeiramente, minha palavra de agradecimento ao pastor Gilberto, direção da PEC. O ano atrasado, nós estivemos também prelecionando aqui, falando sobre alguns desafios da pós-modernidade em relação à estrutura da família, e hoje temos a oportunidade de voltar para tratarmos da questão ligada aí ao nosso embate. Como disse o doutor Adalto, nós estamos sempre envolvidos nesse aspecto do embate com relação à estrutura da nossa fé, tendo que dar razão da esperança que há em nosso coração. Portanto, ao pastor Gilberto e à direção da PEC, meus agradecimentos. Por questões de
problema de saúde lá. De madrugada tivemos que alterar toda a estrutura, enfim, não trouxe meu computador, uma série de fatores. Levei 16 horas para chegar aqui de ônibus, seriam 5h30 de carro. Então, foi um pouquinho transtorno. Vou sair agora à tarde, voltando rapidinho, mas o Senhor está no controle, nós cremos nisso. Louvado seja o Senhor, porque Ele conduz a nossa vida. De sorte que não teremos uma projeção, mas estamos disponibilizando, vocês têm aí nos seus livros, o resumo. O aspecto mais extenso agora, nós vamos disponibilizar com a APEC. Se quiserem me contactar, o e-mail é paulodelage@hotmail.com. Paulo Delage, Delage com G, tudo junto. Bem fácil, paulodelage@hotmail.com. Temos 12 livros apenas aí que eu trouxe, íamos trazer mais caixas, enfim. Trouxe apenas 12. Se você precisar, pode entrar em contato conosco, que nós enviaremos pelo correio. Ok? O texto que nós temos de referência para o início nosso aqui está em Romanos capítulo de número 12, versos 1 e 2. Quem tem aí a Bíblia na boa e velha celulose pode abrir. Quem tem e-mails eletrônicos também pode fazê-lo. A nossa versão é a atualizada, Almeida atualizada. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O tema do congresso é comprometido. E o que me foi passado seria a minha temática, o combate da fé, comprometido com a cosmovisão bíblica para ensinar, preparar a nova geração para enfrentar, vencer as cosmovisões não cristãs. Portanto, é a cosmovisão cristã em confronto com outras cosmovisões que não sejam, evidentemente, cosmovisão cristã ou bíblica. Nós temos que ter consciência de que nós nadamos contra a correnteza. Nós estamos, de certa forma, numa posição de sermos constantemente atingidos, quase que massacrados por causa da estrutura de opinião que se opõe à nossa expressão de fé cristã. Se você expressa uma posição não cristã no contexto da sociedade, seja na esfera da academia, do trabalho, da sociedade, vão exigir que você seja respeitado. Mas quando você propõe a sua realidade de fé, eles não fazem questão de que você seja respeitado na sua postura. E nós temos que estar conscientes de que isso foi o que o Senhor Jesus de fato nos disse. E nós temos, portanto, a percepção necessária de estarmos engajados, envolvidos em um grande combate, em uma grande batalha, em um grande conflito. E quando eu falo de guerra, de batalha, irmãos, não necessariamente estou me referindo a uma visão teológica de batalha espiritual na esfera de Neuza Itioca, mesmo que ela tenha o seu modo de ser, etc. Não é uma questão de possessão demoníaca, você tem que mandar sair em nome de Jesus. Não se trata disso. Como diz o apóstolo Paulo, é uma guerra espiritual nas regiões celestiais, em que nem sempre você terá elementos com posicionamentos como alguém que esteja endemoniado, se contorcendo, com voz gutural e etc. Será muitas vezes uma estrutura acadêmica de linha de argumentação séria, supostamente lógica e racional. E esta é muito mais difícil
de ser percebida como guerra e muito mais difícil de ser combatida do que aquela outra, que às vezes pode se tornar um grande palco teatral, ok? Então, o propósito que a sociedade tem para nós é a estrutura de imposição de modelamento, ou seja, o que a sociedade está buscando, e a gente sabe que a sociedade jaz no maligno, a sociedade está posta no maligno, a sociedade descansa no maligno, a estrutura cósmica, ela é realmente conduzida pelo inimigo, e o propósito dela é estabelecer sobre nós um modelamento, pressionando-nos para que nós sejamos modelados e amoldados a esta forma imposta a nós pela sociedade. E nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo aqui em Romanos capítulo 12, temos consciência primeiro das nossas ações corretas em relação a este propósito. E Paulo diz aí que a primeira delas é nos inconformar. Não vos conformeis. Portanto, a nossa atitude é de inconformação. Paulo usa aí a palavra esquema. Não permitais que sejais colocados dentro do esquema. Quando ele diz aí, não vos conformeis, não assumais a forma. Esquema, portanto, é algo externo, é algo que é como se fosse um caixote e nós fôssemos colocados ali, mesmo que sendo redondos, vamos sendo espremidos, mesmo que sejamos maiores, vamos sendo confinados, para nos adequarmos a esta forma determinada, proposta, estabelecida. E quando Paulo usa a palavra esquema aqui, nada como um brasileiro para conhecer bem o que seja um esquema. Funcionários públicos, então, estes são experts em conhecerem os esquemas. Você precisa entrar no esquema. Você tem que fazer parte do esquema. Ou você está no esquema, ou você está fora. Então, é esta ideia de estrutura na qual nós devemos nos colocar. E Paulo diz, olha, não assumais esta forma. Ou seja, não é para nós nos conformarmos. Então, inconformar. Segundo, transformar. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Aí ele não vai usar esquema, ele vai usar morfê, que é uma questão interna. Então, a nossa estrutura interna, pela realidade da vida que temos em nós por Cristo Jesus, dá a nós condição de não nos colocarmos dentro da forma, assumindo a forma que a sociedade não cristã, com a sua maneira de perceber a realidade, quer impor a nós. Agora, isto, evidentemente, implica a necessidade de uma terceira postura, que é a de reformar, ou de renovar. Não vos conformeis, transformai-vos pela renovação. Portanto, reformar ou renovar. Temos que ter a nossa mente renovada, como ele diz claramente aqui, a fim de experimentarmos a vontade de Deus para superarmos e suplantarmos essa tentativa de imposição, de formatação por parte da sociedade. Por isso, o âmago, quer dizer, o cerne, o bojo da nossa questão aqui é este conflito. Nós estamos vivendo constantemente, permanentemente nesse conflito. Um exemplo, está escrito na porta do elevador 7 pessoas, entraram 9. Aí dá pane no elevador, está vendo? Obra do inimigo, coisa de Satanás, guerra espiritual. Não, negligência sua, falta de discernimento e percepção do que tem que ser posto. Não, mas todo mundo faz assim. Esse é o problema do todo mundo. Aí é que está a questão. Esse é o esquema. Então é não se conformar, transformar e renovar. Então o conflito
é constante entre a cosmovisão bíblica e as que não são cosmovisões bíblicas. Qual é o sentido de cosmovisão? O que é isso? A maioria talvez conheça, mas precisamos dar uma pincelada rápida. Meu tempo é curto e o conteúdo é longo. Primeiro, o aspecto etimológico, que é a análise da palavra em si mesmo na sua conformação. Cosmos significa universo, mundo, e visão, percepção ou apreensão. Essa palavra cosmovisão, ela começou a ser usada no meado do século XIX na Alemanha, migrou para o inglês como a expressão World Vision e veio então até nós nessa situação aí. A maneira como você pode perceber o mundo, como você pode ver o mundo e o seu entorno. Em termos de sinônimos, ela pode ser chamada de cultura, tradição, comportamento e etc. Analiticamente, cosmovisão é modo como percebemos, experimentamos, avaliamos e reagimos aos aspectos externos e éticos de nosso contexto social, vivencial e relacional. Portanto, envolve critério de conceitos e valores éticos, morais, sociais e espirituais. Essa é uma percepção do que seja aí cosmovisão. A cosmovisão bíblica, portanto, envolve a percepção, assimilação e expressão de valores apresentados nas Sagradas Escrituras do Velho e do Novo Testamento para nosso modo de viver no mundo, expressando o reino de Deus. É como vivemos no mundo, porque nós não vivemos no céu. Nós gostaríamos até que Deus, ao nos converter e nos fazer nascer de novo, nos levasse para o céu. Mas, por enquanto, a gente só vai para o céu se morrer. Por isso é que as pessoas ficam sempre adiando a ida para o céu, né? Porque não tem outro jeito de ir senão morrendo. Como a gente não quer morrer, a gente vai adiando, né? Adiando. Então é como vivemos no mundo, sustentando e expressando os valores do reino de Deus. Há um aspecto de um tripé aqui na cosmovisão bíblica, só para vocês se situarem. É a criação, é a queda e a redenção. Ouvimos aí a criação, alguma coisa, a queda e a redenção. As cosmovisões anticristãs e ou não cristãs não levam em consideração esses três pontos. E por causa disso, o embate é constante, como o Dr. Adalto falou, num determinado segmento. Constantemente o embate se verificará. Por quê? Porque estas cosmovisões não levam em consideração a criação, a queda e a redenção. Muito bem, o conflito está estabelecido. E o que fazer? Aí então voltamos à nossa proposta. Comprometido com a cosmovisão bíblica para ensinar e preparar a nova geração a enfrentar e vencer as cosmovisões não cristãs, ok? Primeira implicação do tema, quanto à visão cristã, em sua cosmovisão, é comprometer, assumir para si mesmo, tomar para você mesmo esta realidade de como nós, cristãos, entendemos e vemos o nosso entorno, onde nós estamos, onde nós nos situamos, o que está se passando ao nosso redor e como isto afeta o meu universo. É sentido de que os valores do reino de Deus, as propostas do reino de Deus, os ensinos do reino de Deus sejam de fato seus, não apenas numa expressão universal, mas individual, pessoal, particular. Como disse o Senhor Jesus, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. E o apóstolo Paulo nos diz que, renegadas as paixões mundanas, vivamos no presente século, sóbria, justa e piedosamente. Então, essa primeira implicação para nós é assumirmos, é o comprometimento que é o foco central aqui
do nosso congresso. Quando você faz isso, quando você assume essa primeira implicação e assume, a segunda implicação vai ocorrer, que é ensinar. Então é o aspecto teórico. E isso significa o âmbito relacional, porque nós somos seres relacionais, no âmbito da sociedade, do trabalho e da família. Nós não temos tempo para falar nem da sociedade, nem do trabalho. Vamos nos ater, portanto, ao aspecto relacional da família, como a cosmovisão cristã nos leva, num comprometimento pessoal, a expressarmos o ensino no contexto da família. Quais são os desafios apresentados a nós? Porque os tempos mudam, os modelos se alternam, mas os princípios e os desafios continuam os mesmos, ok? Primeiro segmento que temos é esposo e pai. Como eu, esposo e pai, tenho que assumir a visão, a cosmovisão cristã em relação ao meu aspecto da vivência diária. O esposo. Então, esposo e pai. Esposo. Escutem bem, esposos. O seu compromisso é amar a sua esposa. A cosmovisão cristã para a estrutura relacional do esposo é amar a sua esposa. Paulo nos fala em Efésios capítulo 5, a partir do verso 21 até o final do capítulo 5. Ele diz claramente: maridos, amai vossas esposas. É uma ordem ou um mandamento, o que para mim é extremamente vergonhoso. Extremamente constrangedor. Esse é um dos textos que mais me constrangem nas Escrituras Sagradas. É me mandar amar a minha mulher, a minha esposa. Por que isso? Então não tem que fazer mais nada? Aí é que está a questão. Todos os aspectos implicados nesta ordem de Deus, amar, vão ser levantados aqui. Qual é o sentido disso? Não é, meu amor, eu te amo. Ô, minha querida, eu te amo. Não é só isso. Uma verbalização novelesca, teatral, de eu te amo. Mas é encarnar a realidade do seu compromisso de manifestação de fato do amor pela sua esposa. Por isso, marido, amai vossas esposas. Isso significa, primeiro, sentido de cooperar e não competir com ela. Entenda, ela não é a sua competidora. Vocês não são um casal postos para competir. É cooperar, auxiliarem-se mutuamente. Você não tem que ficar sabendo e competindo com a sua esposa se você tem mais diplomas do que ela, se você ganha mais do que ela, se você é mais bonito do que ela, se você é mais forte do que ela, se você é mais inteligente do que ela, porque isso vai depender até de certos momentos, como diz a minha netinha. Mãe, eu sou muito mais inteligente do que o Lucas, que é o irmãozinho mais novo. Mas a senhora é mais inteligente que eu. Mas o papai é mais inteligente que a senhora. Agora, a vovó é mais inteligente que o papai. Mas quem é mais inteligente mesmo é o meu avô. Porque ele conserta minha bicicleta, ele arruma o ventilador, ele conserta o liquidificador aqui de casa, ele arruma a porta. Isso vai depender apenas da circunstância e, quem sabe, aí do aspecto pragmático da coisa. Então não é para ficar concorrendo. Você não tem que chegar e ficar querendo saber quem ama mais ou quem ama menos. Filhinho, quem você gosta mais? Ou perguntas imbecil, estúpida, ignorante, ignara. Quem você ama mais, mamãe ou papai? Olha, vocês estão competindo pelo amor da criança? Aliás, você vai constranger a criança a ter que se posicionar em relação a um ao outro. Então é cooperar, não é competir. É servir e não dominar. Não, mas aí Paulo diz que a mulher tem que ser... Não.
Amar a sua esposa, por isso que ele está dizendo, marido, amai vossa esposa, significa que você tem que servir, não é dominar. Você não é dono da sua esposa, tá? Você não é dono dela, ela não é empregada sua. Essa história de servir, que infelizmente fazia parte de uma cultura do nosso contexto brasileiro, latino-americano, de forma geral, é que quando a filha ia casar, a mãe chegava porque tinha ouvido isso aí da mãe dela. Tinha ouvido da mãe dela. Olha, minha filha, você vai casar, mas a sua função é servir ao seu marido. E as mulheres chegavam assim, fulano, vai se servir de mim hoje? Não, então vou só lavar o pé. Peraí. Então, na cabeça, é como se fossem o quê? Garçonetes. O varão aí chega em casa, tá certo, trabalhou, parará, mas ela também trabalhou o dia inteiro. Aí ele se refestela no seu sofá, pega o controle do tarará, e assim, traz a cerveja, não, porque aqui o pessoal não bebe crente, né? Traz a Coca-Cola gelada, olha o sanduíche, manda e meu chinelo. Ela não é sua empregada. Presta atenção. Mas o que você tem que fazer? Você tem que servir também. É a reciprocidade no serviço, servir mutuamente. Então, amar a sua esposa, põe isso na cabeça, significa que você deve servir como o Senhor Jesus disse, como Ele nos ensinou. Maior é o que serve do que o que é, maior é o que serve do que o que é servido. Terceiro, acatar, não rechaçar. Preste atenção, marido. Amar a esposa significa acatar o que a esposa fala. E preste atenção, ela é tão inteligente quanto você, e muito provavelmente mais sensitiva do que você, mais intuitiva do que você, e por causa disso, muitas vezes nós damos com os burros na água. E se ela for prudente, se ela for uma mulher cristã prudente, ela não vai dizer... Pois é, vocês já riram, não precisa falar. Eu te falei, eu te disse. Mas quando ela falou, quando ela disse, provavelmente, você não sabe nada. Você não conhece nada. Fica quieta, deixa comigo que eu sei para onde eu estou indo. Até que você descobre que você realmente está perdido. Então, não rechaçar, não repulsar a sua esposa, mas acatar, exaltar a sua esposa, não humilhar. Você é burra, você é feia. Ó, gente, ela pode até não ser tão bonita. Eu não estou dizendo que, tá? Você é gorda, ela pode não estar tão, assim... Mas não é para você humilhar. Não é para criticar, não é para ser acrimonioso com ela, azedo com ela nesse sentido. É exaltar. Veja quais as virtudes que ela tem. E ela tem virtudes. Saiba valorizar isso, saiba falar isso, saiba dizer isso, que ela é inteligente, de que ela é zelosa, de que ela é aciada, de que ela é limpa, e etc. Faça isso. Exalte a sua esposa, valorize a sua esposa. Então, cooperar, servir, acatar, exaltar, prover, não explorar. Prover. Você deve ser aquele que é o provedor da casa, buscar sê-lo, sem se tornar gigolô da esposa. Tá bom? Porque tem gente aí que está começando a viver às custas da mulher. Não é uma questão circunstancial, eventual, de perda de emprego, mas é indivíduo que, na verdade, assumiu o fato de ser cafetão da mulher. Vive às custas da esposa, do dinheiro dela, do salário dela. Isso não faz parte da cosmovisão cristã bíblica. A cosmovisão cristã bíblica para o marido é amar, e amar a esposa envolve prover, não explorar a sua esposa, fazendo com que ela seja sugada por você a seu bel prazer e para o seu bem-estar. Paulo diz que nós temos que amar
como a nós mesmos, temos que amar como amamos ao nosso próprio corpo. E o apóstolo Pedro, de certa forma, trabalha esse mesmo tema. 1 Pedro 3,7, quando ele diz: vivei a vida comum do lar. E isto implica em ações corretas, como alimentar ou provisão, cuidar, dar segurança. A sua esposa precisa sentir-se segura, cuidada, por mais bem resolvida que ela seja, por melhor que seja a sua condição financeira, a sua estrutura acadêmica, a sua vida profissional, ela precisa sentir-se cuidada. E você deve ser aquele que providencia esta sensação de segurança. Alimentar, cuidar, estabilizar. Fidelidade. A sua mulher precisa ter esta estabilidade. Isso significa que ela não vai ficar cheirando a sua cueca para ver se não tem cheiro de sêmen, tá bom? Depois que você chega do seu trabalho. Antigamente usava ver se tinha o quê? Batom na gola da camisa, mas ficou muito comum, então eu estou usando essa aqui que é para fazer assim e a pessoa balançar bastante, tá? Porque ela vai saber que você está tranquilo. Que se você eventualmente tiver que comparecer a um congresso ou fazer uma viagem sozinho, ela não vai ficar preocupada com quem você está andando. Se por circunstância você precisar ter que almoçar com uma mulher, ela não vai ficar preocupada de que aquilo não é nada além do que um almoço. Ela tem essa necessidade. E viver a vida comum do lar significa alimentar, cuidar, estabilizar, acalentar a afeição. Você costuma andar de mão dada com a sua esposa? Na rua? Ou sem nenhuma questão cultural aqui, é claro que japonês vai na frente, a mulher atrás, coreano, essas coisas. Mas você está acostumado a demonstrar a afeição à esposa? Colocar o braço no ombro dela, dar a mão, sentar ao lado dela, acariciar os cabelos. Ah, Bernardo, esse negócio aí é muito romantismo. Não, eu não sou romântico. Não sou romântico. Minha mulher às vezes reclama comigo, não sou romântico. Mas eu tenho que entender que é isso. Isso faz parte de viver a vida comum do lar. Você esperava, eu dizia assim, não, viver a vida comum é trocar a fralda? É também, eu troquei muita fralda de filho, e não era fralda descartável, não. De pano, usando hipoglós. Beleza? Eu lavava. Roupa de meus netos e minhas netas, eu lavo e passo. Passo pano na minha casa, passo a roupa de casa. Mas o senhor virou empregado da sua mulher? Não. Com tempo disponível. Viver a vida comum do lar, essas coisas também, mas em relação a você, marido. Portanto, a questão com a esposa é acalentar e emprazerar, alimentar, cuidar, estabilizar, acalentar e emprazerar. Emprazerar, gente, é a sua mulher ter prazer e gozo na vida familiar e sexual. Sua e dela. Tá bom? Você tem consciência de que a sua esposa pode perfeitamente ter orgasmo quando tem relação com você? Que ela gosta de ter orgasmo? Pois é, você está, entre aspas, preocupado com isso? Você já perguntou se ela está satisfeita com a expressão sexual de vocês? Porque às vezes você acha que você está arrebentando a boca do balão. Às vezes a culpa, não vou entrar no mérito aqui, vou abrir um parênteses. Pode ser que o problema seja com ela, porque ela também parece que está subindo as paredes. E você acha que está
emprazerá. A sua esposa tem que experimentar o prazer na vida familiar, na vida sexual, na vida conjugal. E isso faz parte de viver a vida comum do lar. Mas o que isso tem a ver? Leia o texto de Pedro. Para que não sejam interrompidas as vossas orações. Tem tudo a ver. Então você está jejuando, está orando, está expulsando demônio, mandando sair, derrubando e tarará. Não está vivendo a vida comum do lar. As orações estão sendo interrompidas. Mas essa visão, essa é a cosmovisão cristã? É, sem dúvida nenhuma. Então essa é do esposo, mas é esposo-pai, ok? É só amar? Não, você vai respeitar. Mas não diz para respeitar. Porque quando você amar, nas expressões bíblicas, significa que de fato você respeitará a sua esposa. Agora, pai, Efésios capítulo 6, verso de número 4. Ele diz lá, Paulo diz lá, aos pais especificamente, podem abrir, por favor, Efésios capítulo de número 6, verso de número 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os. Criai-os. Qual é, portanto, a cosmovisão bíblica para os pais? Aí agora preste atenção. Eu estou falando para os pais. Não é para a reunião de pais e mestres, onde vão as mães. Estou falando para os pais, porque Paulo está usando aqui a palavra pateres, indicativa de gênero masculino, pai. Portanto, preste atenção, pais, cristãos, a cosmovisão cristã relacional para os pais no ambiente da família, nessa condição sua de pai, é criar os filhos. Criar é trefo, fazer crescer, trazer para cima, grow up. Então é responsabilidade sua, pai. Não é da mãe. Criar os filhos não é responsabilidade da mãe, é do pai. Quem tem que criar os filhos na admoestação do Senhor, na disciplina, na correção, é o pai. Misericórdia. E agora, eu já sou avô. Dá tempo. Eu também sou avô. Eu aprendi isso aqui há mais tempo, mas dá tempo. Esse é o problema. Essa é a dificuldade. Nós, infelizmente, não percebemos aquilo que a Escritura diz. E ela vai falar claramente. É disciplina, paidia, é treinar, é adestrar, no aspecto prático. É admoestar, é noutesia, que é inculcar, é pôr na cabeça, é o aspecto teórico da informação, a quem nós, pais, delegamos o compromisso de ensinar os filhos. As mães não é não. O Velho Testamento é claro nesse sentido, isso era obrigação, responsabilidade do pai. E continua sendo, não mudou. Nós é que nos equivocamos. Então o que é que fizemos? Terceirizamos nós, maridões, paizões, terceirizamos a responsabilidade da criação dos filhos para a mãe. Está vendo? Esse menino não sabe Bíblia. Não sei o que você não faz. Você não ensina a Bíblia para essa criança? Está achando que Moisés construiu a arca? Que coisa horrorosa. A responsabilidade não é dela. Presta atenção. É sua. Estou vendo pais jovens aqui, jovens que ainda não são pais. É sua. Entenda isto. Deus quer que você realmente assuma esse papel. Essa é a cosmovisão. Ah, mas é difícil, porque eu tenho que trabalhar, sai 6 da manhã, volto às 10 da noite.
o contexto seu é esse, mas a responsabilidade continua sendo sua. Não é da mulher. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu crio? Que ações eu posso desenvolver para cumprir esse criar, disciplinando e admoestando? Primeiro, comunicação. Tem que haver comunicação. Você, pai, tem que estabelecer o princípio da comunicação em relação ao seu filho ou à sua filha. E essa comunicação tem que ser, primeiro, Está apagado o negócio ali, eu estou falando, hein? Estou falando, que tem uma televisão, você não sabe não, né? Tem uma televisão ali que fala assim, 30 minutos, 25, já está apagada, então Então vamos lá. Comunicação. Essa comunicação tem que ser concentrada. Sabe o que é a comunicação concentrada? É isso aqui que eu faço, ó. Tá? É atenção. Atenção. Ô pai. Pai. Não, pode falar, estou te ouvindo. Ou então. Gol! Para. A atenção tem que ser concentrada. Outro dia eu nem percebi isso. Fui conversar com uma criancinha, nem conhecia, e fiz assim, né? E as duas vezes, olha a posição dele para conversar com a criança. No mesmo nível do olho dela. O senhor faz isso? Procuro fazer. Porque eu não gosto que não façam isso comigo. Você gosta quando você vai conversar com o seu filho, vai comunicar com o seu filho, e fica no WhatsApp dele lá, no vídeo, não. O que você quer? Menino! Presta atenção! Você está exigindo uma coisa que você não faz. Você quer que ele faça o que você não faz. Você quer que ele manifeste um comportamento que você não ensina para ele. Ele vai reproduzir o seu comportamento. Então a atenção tem que ser concentrada, contatada. Contato. Sabe como? É claro que nós latinos temos mais facilidade com isso, né? Hoje em dia é um problema esse negócio aí de tentativa de abuso, essa coisa pode ser mal interpretada, cuidado. Mas abrace, beije, acaricie, põe o seu filho, põe a sua filha deitado aqui no seu colo, passa a mão na cabeça dele. Você já fez seu filho, sua filha dormir cantando para ele? Coçando nas costas. Gente, férias na praia. Eu deitava assim, falei, quem vai coçar as minhas costas? Aí vinham os 4. Deixa eu, pai. Mas de vez em quando eles deitavam, eu ia lá e passava o quê? A escova de cabelo nas costas dele. Tá bom, pai, tá gostoso. Contato. Comunicação tem que ter contato, tem que ter toque, pele. Nós somos seres. Nós não somos nem vegetais, nem minerais, né? Então somos pertencentes ao reino animal, né? Então nós temos pele sensível. Isso aqui responde, tá? Então, atenção, concentrada, contatada, confiada. Seu filho, sua filha tem que ter segurança com você na comunicação que ele faz. Ô pai, estou enfrentando uma barra aí. Uai, filho, que bom que tem esse nível. Já é uma coisa muito positiva. O que foi? Aqui, mas o senhor não pode falar com a mãe. Ó, preste atenção. Mas isso foi ao contrário. Não é contrário. Estou falando para o pai, porque é o pai que tem que criar. Ou você diz para ele, ó, filho, eu não posso prometer isso para você, porque dependendo eu vou ter que falar com ela. Ou se você disser, não vou falar, ele pode dizer para você, ô pai, eu quero dar uma notícia para você. A coisa me pergunta, o senhor vai ser avô. Por favor, não fale com a sua mulher que ela vai ser avó. Porque o seu filho tem que ter confiança em você. A comunicação tem que ter confiança, tem que ser confiada. Não vá transmitir aquilo que foi
confidencialmente passado a você. Não quebre o princípio da confiabilidade. Então, comunicação. Segundo, agora tem 15 ali. Presença ou participação. Presença quantitativa. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. 200 horas por semana, ótimo. Quantas horas com o filho e a filha? Cumprindo o seu papel para criar. É problemático. Quantitativo. Não, mas quantidade não é importante. Quantitativa, tem que ter. Qualitativa, evidentemente. Mas uma coisa não prejudica a outra. O tempo que você passa é importante. E o modo que você passa esse tempo também é importante. As duas coisas. Então, comunicação, presença, instrução. Tem que ser com autoridade, não por força, mas pelo seu exemplo de estabelecer limites. Não adianta espancar o menino ou a menina. Não adianta bater, quebrar o pau em cima. A Bíblia fala sobre a vara, tem o seu lugar, mas não é por força nem por violência, mas é pelo seu exemplo. Como eu acabei de dizer, né? Se você ensina para o seu filho um determinado comportamento, você não pode esperar que ele responda com um comportamento diferente. Ele, em determinado momento da vida, poderá desenvolver a sua própria postura e atitudes, mas até certo ponto, onde você pisar, ele vai pisar também. Tá? Então, a instrução com autoridade, com estímulo, a sua vida deve estimular e desafiar o seu filho, mas não de tal sorte em que você projete no seu filho os seus sonhos. Se você queria ser jogador de futebol e não conseguiu ser, não tente fazer do seu filho um jogador de futebol por causa das suas frustrações. Engenheiro, advogado, pastor, médico, não faça isso, tá? A instrução, ela tem que ser por estímulo, mas não um modelamento fazendo dele um outro você. Nós pastores, então, eu tenho 4 filhos, né? 2 filhos e 2 filhas. O meu mais velho tinha um certo desenvolvimento na igreja, então às vezes lá assim, ele vai ser, pastorzinho, assim, só um minuto, ele tem nome, é Paulo Elias, e ele não é pastorzinho não, pastor aqui sou eu. Se ele fosse, se eu falava assim, eu sou assim, muito assim, cortês, né? Eu sou muito assim, delicado, né? Então eu não tenho problema. Uma vez um presbítero falou comigo assim, reverendo, os estudos do senhor são muito difíceis, assim, são muito sérios, profundos, a gente tem que raciocinar, tem que acompanhar, a gente perde. E eu gosto de vir para a igreja assim, para sentar, relaxar, até cochilar. Eu disse assim, meu irmão, fique na sua casa, assente na sua poltrona, ligue a sua televisão e durma em casa, não venha para cá não. Quer cochilar, vai cochilar em casa, aqui é para estudar a Escritura. Então, preste atenção, você não pode projetar no seu filho o que você queria ser, ok? Embora você deva ser para ele o exemplo. Então, comunicação, presença e instrução. 4, correção. A correção tem que ser coerente. Cuidado com o que você promete. Se você fizer isso, nunca mais você vai ver televisão. Não faça isso, que você não vai cumprir. Não faça isso. Ou se você fizer isso assim, eu vou te dar uma bicicleta. Dá para dar? Não, então não faça isso. Tá? Então, a correção tem que ser coerente. Se você prometeu, vai cumprir. Se você fizer isso, você vai receber uma chinelada. Aí ele faz. Aí, o que ele, normalmente? Aí você ri porque ele olhou para você, né? Depois você ainda conta isso como proeza, né? Rapaz, eu falei que ia apanhar. Quando ele fez, ele olhou para mim e riu. Aí eu não aguentei. Acabou a sua autoridade, tá? Então, a correção tem que ser coerente. Prometeu, cumpra. Tem que ser equitativa. A punição tem que ser proporcional à falta. Em qualquer lugar, isso aí, a pena tem que acompanhar a gravidade do crime.
Tá bom? Então, combine certamente aí. A correção tem que ser equitativa, tem que ser moderada, não com raiva. Porque com raiva você vai bater, você não vai corrigir. Tá? E você precisa corrigir, não bater, é diferente. Tá bom? Você vai disciplinar, você não vai espancar. A minha esposa disse assim: você acha que você tem sangue de barata? Eram 4. Era tudo combinado, né? Ó, se fizer isso, vai ter isso. Se fizer isso, vai ter isso. Quando fazia, tinha mesmo. Mas era combinado. Preço combinado, já dizia minha avó, que dizia para minha mãe, e me dizia: não é caro. Preço combinado não é caro. Agora, está aquela confusão. Quem que é quem, não sei quem. Eu já falei que se tivesse feito, é um atrás do outro. Um de cada vez, no corredor, quarto separado. Entra um, entra outro, sai outro. Explico. Minha mulher disse: assim não adianta. Aí já passou, aí já... Não, tem que... É assim. Ele é meio italiano, né? Então, menino, depois eu chamo ela no canto. Eu não sei se você sabe porque você bateu e nem sei se ele sabe porque você levaram o coque. Então, é instrução, gente. Correção é instrução. Então, uma correção tem que ser moderada. Tem que ser reservada, não em público, nem diante dos outros filhos. Porque senão daqui a pouco um vai começar a fazer guerra só para ver o outro apanhar, tá? Ah, meus meninos, não. Não, os seus não. Os seus são anjos. Os meus eu os conheço. Os seus não. Vão fazer isso, tá? Vão testar você, vão criar isso aí. Amorável, não humilhante. Não bata no rosto, tá? Não bata com a mão. Prestem atenção, os adestradores de cachorro, prestem atenção. Dizem para você nunca fazer assim no cachorro. Sabe por quê? Porque ele vai achar que você vai bater. Se você for, faça assim. Ó. Se você bate na criança, o dia que você for fazer isso, para o carinho, ela vai fazer o quê? Tá? Então, amorável, pedagógica, ela tem que aprender. Então, a armadilha para nós, agora, pais, homens, queremos ser amados, que os nossos filhos os amam. E aí o que nós fazemos? Esquecemos a disciplina. Vai para lá, deixa, coitadinho, tarará. Outra, queremos ser respeitados. E aí, excedemos na disciplina. Aquele que quer ver a desgraça do seu filho, mantém sobre ele o quê? A vara. Mas o que o quer ver prosperar, a seu tempo o disciplina. Muito bem. Então, marido e pai. Agora, esposa e mãe. Para as esposas. Efésios 5, 21. Hein? Agora chegou a ver. Vai. Agora, era eu, ué. É cosmovisão, não é visão parcial, não. Não, ainda tem ali, eu estou vendo ali, ó. Mas vocês vão gostar. Esposa e mãe, como esposa. Primeiro, Efésios 5, 21 diz: sujeitai-vos uns aos outros. Então, olha, primeiro, você não vai dizer que as mulheres têm que ser submissas. Paulo diz: sujeitai-vos uns aos outros. Sujeitar, às vezes, é ser o que também? Submisso. Ouviu, maridão? Eu já falei lá na frente. Então, primeiro aspecto, é questão relacional. Qual é, para o esposo, a obrigação bíblica? Amar. Vergonhosamente, tem um mandamento que me mande amar minha mulher. Mas amar significa tudo aquilo que eu falei. E para a esposa? Qual é a ordem? Mulheres, respeitai os vossos maridos. Vergonhosamente, não manda vocês o quê? Amarem esse maridão aí do lado, hein? O homem está na academia 3 horas por dia para ficar, ó, saradão. Para que você não precise amar o cara. Uai, eu não entendi. O que está escrito lá é as mulheres respeitem
o seu marido? Talvez porque já seja mais comum a elas, mais natural a elas, mais normal a ela amar. Não sei se é não, viu? Mas o que está dizendo aqui é que talvez seja muito mais difícil para vocês o quê? Respeitarem o marido. Por isso que ele está mandando, ó, respeita, viu? Eita. É isso? É isso. Como é que é o respeito? A palavra que está lá é fobité, vem de phobos. É medo, é fobia, aversão? Não, claro que não. Ainda que talvez, quem sabe, quando você fica grávida, né, o cheiro do marido dá vômito. Ai, que coisa horrorosa. Já pensou? Você é grávida buchuda, diz o povo lá da roça, né? E aí você fica com enjoo do cheiro do marido. O maridão chega e... Aí você... 9 meses de tortura. Dureza. Então não é aversão, não é nojo, nada disso não. Respeito significa algumas implicações. Primeiro, submeter. Hipotasso, pôs-se sob influência. Ter a consciência de que Deus estabeleceu uma estrutura normativa na estrutura também do casamento, em que o varão deve ser aquele que primeiramente tem a palavra. Isso significa que ele está certo sempre? Não. Que ele vai ser sempre acatado? Não necessariamente. Mas que você, esposa, tem que entender que precisa estar sob a influência. Então esse é o primeiro aspecto. Segundo, honrar. Não depreciar, não falar mal com outras pessoas. Olha, se o seu marido não está correspondendo à sua expectativa, seja lá porque você acha que ele é relaxado, relapso, sujo, não toma banho, tem chulé, tem mau hálito, e parati, patatá, tá. Não fique falando isso com a sua melhor amiga. Porque é muito provável que a sua melhor amiga seja potencialmente a melhor amante. Oh, Jesus! Gente, eu sou pastor há 40 anos. Estou cansado de ouvir essas historinhas. Sabe por quê? Porque você começa a falar do seu maridão, do seu maridão para ela. E ela vai lá e começa a querer ajudar, né? Ô, cara, mas se ela fosse compreensível igual você, pronto, já desandou. Já foi para o buraco, já foi para o brejo. Presta atenção. Não depreciar. Honrar significa não depreciar, não falar mal do seu marido com outras pessoas. Não destratar, não humilhar. Ô nojento. Você é nojento. Na frente dos outros. Você é muito burro. Na frente dos outros, dos filhos. Não faça isso. Não distrate. Não desacate. E aí insubordinar mesmo. Não adianta que eu não vou fazer. E gente, isso gera um constrangimento tão grande no ambiente. Vocês nem imaginam. Às vezes a gente está aconselhando um casal e de repente ela fala, não vou fazer isso não, eu sou um burro. Eita, o pastor quer abrir a gaveta, entrar na gaveta e fechar por dentro. É tão constrangedor. Isso é falta de quê? Falta de respeitar. Isso não faz parte da cosmovisão cristã, tá certo? Então, não precisa amar, pastor. Você vai amar o seu marido manifestando o quê? O respeito, nesses termos aqui. Isso é amar. É isso que é amar. Amar, gente, resume-se em atitude, ação, postura, é fazer mais do que falar. Tá bom? Mãe. Os textos aos Efésios e aos Colossenses se dirigem aos pais em relação aos filhos. E a mãe? Qual é a postura da mãe? É de cooperação, auxiliadora idônea. É a postura básica do modelo e o princípio lá do Gênesis. Cooperação. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que seja idônea. Idônea que está na mesma altura dos olhos, não é diferente, tá? Está na mesma condição. Mas é uma auxiliadora. Nós precisamos... Muito bem, meu tempo acabou. Vou terminar. Já. Daqui uns 10 minutos no máximo. Porque eu já cheguei atrasado. Então vamos lá, né? Então, a mãe tem que
entender que ela é cooperadora. Não é um papel secundário, é fundamental na educação, na correção, na provisão, na afeição e na detecção. Detectar o que está acontecendo, ela tem às vezes mais facilidade, ela tem que demonstrar a afeição na composição da estrutura da casa, ela tem que fazer a sua provisão, seja inclusive com o seu trabalho dentro da própria casa, mesmo que não seja fora, na economia, e ela tem que fazer a sua atuação de cooperação na correção e na educação dos filhos. E sobretudo, olha, que a Escritura recomenda, as mulheres mais velhas devem fazer o quê? Ensinar as mais jovens a serem boas donas de casa e a amarem seus maridos. De que maneira? Respeitando-os. Tá? Então, como mulher, como mãe. Pais e mães, filhos e filhas. Vamos falar dos filhos e das filhas rapidinho aqui. Efésios 6:1, Colossenses 3:20 diz, filhos, usa téquina, que é geral, para filhos e filhas. Pais ali já não é pai, homem, mas genussim, que é geral, pais e mães. Então ele diz assim, filhos, obedecei aos vossos, isso, pai e mãe, tem que obedecer a eles. Em Efésios 6:2 ocorre pátera e mítera. Filhos, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Isso aí, ok? Então é para eles. Qual é, portanto, a exigência para você, como filho ou filha, em relação ao seu pai e sua mãe? Honrar. Eu não tenho que amar meu pai e minha mãe, mesma coisa. Não, tem que honrar. Porque ao honrar, você demonstrará o seu amor. E honrar significa sujeição. Porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Você está expulsando demônio, chamando muita gente de feiticeiro, macumbeiro, etc. Mas você, filho rebelde, é tão macumbeiro quanto aquele que mexe com os demônios. Presta atenção. Tá bom? Consolação, carinho e cuidado com os seus pais. Carinho e cuidado com os seus pais. Eles não são trastes velhos que já enxugaram o chão sujo da sua casa e da sua vida, para agora você jogar no lixo. Tá? Consolação, carinho e cuidado. Proteção, segurança. Os idosos têm medos. Quando você era pequenininho, você tinha o quê? Medo. Ficava escuro. Medo escuro, para onde você ia? Isso. Quer dormir no quarto do pai e da mãe, na cama do pai e da mãe, não é mesmo? Quando você ficar velho, e vai ficar, ou então morre antes. Quando você ficar... Ou, se você não quer ficar velho, morra, tá? Aí, simples, simples, simples. Quando você ficar velho ou velha, você começará a ter medo, perdas, insegurança. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Seus pais precisam de segurança e você é responsável por essa proteção. Sujeição, consolação, proteção e provisão. Eles trabalharam duro para formar você, etc. Coopere agora com a provisão deles, porque os gastos provavelmente diminuíram. Mas eu não preciso amar o meu pai e minha mãe? Precisa. E honrar é a forma precisa de manifestar o amor por eles. Terceira implicação é preparar, que é o aspecto prático. Então, nós, com relação à cosmovisão cristã, temos que assumi-la, portanto, aí é o compromisso, temos que ensinar e temos que preparar, que é passar para os nossos filhos. Isso que eu estou falando, que eu tive que aprender, que você está ouvindo hoje, deve ser o quê? Aplicado a quem? Aos seus filhos, à sua vida e à vida deles. Para quê? Para que eles tenham condição de, sendo formados
por esta forma da cosmovisão cristã, não sejam colocados na forma da cosmovisão não cristã, assumindo a forma do mundo, deixando de ter a forma de Cristo Jesus em suas vidas. Tá? Então, isso é que nós precisamos. Com relação às outras cosmovisões, implicação: primeira, enfrentar, sabendo que vai ter risco, vai. Sabendo que vai ter custo, vai. Você vai ser xingado, cuspido, mas isso não tá amarrado. Para com essa infantilidade, esse ufanismo. Não, amarra tudo em nome de Jesus. Irmão, se fosse assim, o cristianismo, Jesus já tinha até voltado. Porque o cristianismo já tinha sido propagado, a fé em Jesus. Não dá para esse negócio só amarrar, não. Tenha consciência daquilo que é de fato necessário. Tem risco? Tem. Por isso é que Paulo diz assim, olha, nós fomos reputados como escória do mundo. E se tem um lugar que a gente é visto como escória, chama-se academia, viu? Tá doido. Você, graças a Deus que a gente segura a barra e os caras, como diz o doutor Adalto, né? Na verdade, essa turma aí, agnóstico, ateu, tarará, na verdade, eles são mais crentes do que a gente. Porque o ateu é aquele indivíduo que acredita que Deus não existe. Eu acredito que Deus existe. Eu não posso provar que ele existe, mas ele não pode provar que ele não existe. Então, nós dois cremos. Eu creio na existência, ele crê na não existência. Então, crer. Por crer, creio eu naquilo que pelo menos positivamente me ajuda, me conforta, me consola, e eles não têm esse aspecto aí tão promissor na vida deles. Então, enfrentar, sabendo que tem custos e riscos, mas que temos a certeza absoluta de que esse é o padrão do Senhor Jesus. Segundo aspecto, não violência, é a conduta. Implicação é enfrentar, mas sem violência. Respeitar o outro, não importa se ele é viado. Quase que eu ia falar viado, não posso. Não. Quase. Sexualmente homoafetivo ou homoafetiva. Agora, não importa. Ele vai ter o ambiente, o respeito, o cuidado, a opção é dele, etc. Não tem, você não vai execrar o indivíduo, você não vai acabar com ele, você não vai cuspir no indivíduo, tarará. Você vai demonstrar a ele, de fato, o respeito à pessoa humana e manifestar a ele o amor de Cristo, ganhando-o não com palavras, mas com o seu procedimento, ok? E a implicação não só de enfrentar, mas de vencer, no sentido de morrer e viver, perder e ganhar. Por quê? Porque quando nós perdemos é que nós ganhamos. Isso é difícil de entender até que de fato nós assumamos a cosmovisão cristã na confrontação com aquelas que não são cristãs. E qual é a promessa gloriosa que temos? É a vitória do Cordeiro e a nossa vitória. E nos separará? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Graças, porém, a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Bendito seja o Senhor Jesus. Amém.